Graça e paz, irmãos. Tudo bem na santa paz de Deus? Hoje o tema de hoje vai ser a tentação de Jesus. Uma mensagem sobre a tentação de Jesus. Vamos ver o que Deus dá para nós nessa passagem, a tentação de Jesus. Jesus, quando ele saiu do Jordão, ele foi conduzido ao Espírito ao deserto. Assim que ele recebeu o Espírito do Pai, foi conduzido ao deserto. E no deserto, ele foi provado por uma provação. Ele foi tentado. Ali ele permanece 40 dias com fome, irmãos. Aquela fome. E pedindo ao Pai, por certo, ele estava conversando com Deus, pedindo ao Pai por aquele momento de tentação. O que acontece? Quando ele estava com a fome, com aquela fome que todo mundo sabe que quando o ser humano está com fome, a fome é a pior coisa que tem para um ser humano aqui na face da terra. E naquele momento, ele tinha duas naturezas, a divina e a humana. E foi tocado naquele momento, aquela fome, a fome, porque ele estava na carne também. Ele era homem, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. E o diabo, ele foi tentado pelo diabo. O diabo tocou naquilo que ele sabia, que ele estava com fome. Ele falou para Jesus, naquele momento que ele estava com fome, faça que essa pedra transforme em pão. E Jesus, mesmo na fome, naquela maior fome que ele estava, ele disse ao diabo, não só de pão viverás o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O inimigo, o diabo, não ficou satisfeito. Levou ele no monte alto, e disse para ele, se atira daqui de baixo, se atira daqui abaixo, porque Deus vai enviar um anjo, mas não para te salvar. Mas o que o Senhor Jesus falou, não tentará o Senhor teu Deus. Ele não teve sossego, irmão. Levou de novo. Mostrou toda a glória do mundo para Jesus. A própria glória. Ele quis enganar o Senhor Jesus, que a própria glória não era dele. E ele mostrou o próprio Senhor Jesus. Ele falou, tudo isso te darei se você me adorar, me prostrar. Que o Senhor Jesus falou para ele. Só o Pai adorará. E só a Ele servirá. E o Espírito deixou dele naquele momento. Então, às vezes nós estamos no deserto aqui nessa vida. Um deserto de luta, um deserto de prova, de tentação, várias coisas passando na nossa vida. Mas aqueles que estão em Cristo, Cristo vai passar com você diante da guerra, das lutas. Porque essa luta
não é nossa. Essa luta é dele, porque ele vence por nós. Nós temos que passar, irmãos. Nós temos que passar dias difíceis, por lugares difíceis, por situações difíceis, por problemas difíceis. Nós temos que passar. Às vezes você está passando e você fala, estou sofrendo, será que Deus está comigo? Será que Deus não está comigo? Deus passa junto conosco, mas nós temos que passar. Aqueles que estão em Cristo, Cristo vence por nós. Nós não vencemos. Por nós não vencemos a guerra, a luta. Mas Cristo vence por nós. Ele é o nosso capitão. Se nós formos pelas nossas forças, nós não vamos vencer. Por isso que Jesus, nessa mensagem, o Senhor ensina a nós. Porque naquele momento que ele foi no deserto, que ele permaneceu ali, por certo ele estava em oração, conversando com o Pai. Por isso que nós temos que, por isso que ele fala, vigiai, orai e vigiai para que não caia em tentação. Porque tem coisas na nossa vida, irmãos, nós entramos em alguns laços na nossa vida, é só Deus, é só Jesus que pode tirar nós desse laço, desses problemas, aonde nós entramos. É só o Senhor Jesus que pode nos livrar. Por isso que nós temos que estar em Cristo. Se nós estamos em Cristo, nós vencemos. E aqueles que não estão em Cristo, é só pela misericórdia. Mas o Senhor lhe dá chance para aqueles que não chegou a Ele. O Senhor veio para salvar, para tirar nós do laço do diabo, do laço do passarinheiro. E o Senhor Jesus promete para nós, se você chegar até Ele, porque fala na palavra, que nós temos que chegar a Ele. Se nós chegarmos até a Ele e pedir ajuda, pedir o socorro, o Senhor está de braços abertos para nos socorrermos nas lutas, nas guerras, para tirar você daí. Você está nas garras de Satanás. E ele, como venceu o inferno, venceu o diabo no deserto, ele vai vencer por nós. Nessa guerra, nessa luta que nós estamos passando, você, eu, está passando, ele vence por nós. Mas não que nós não vamos ter luta, nós não vamos ter guerra, porque nessa terra o Senhor já deixou para nós o conselho, as passagens, como exemplo, a tentação de Jesus, como exemplo que nós temos que enfrentarmos aqui nessa terra. Essa mensagem é para encorajarmos a nossa alma e sabemos que nós temos que estar abrigados em Cristo, para que com Cristo nós vencemos as nossas guerras, nossas lutas, nossas batalhas aqui na face da terra. O tentador, ele tenta em diversas formas para querer tentar. O Senhor Jesus foi tentado por 3 vezes, mas ele venceu o diabo, venceu o inferno e mostrou para nós ter direito hoje de estarmos nesse mundo, porque ele sabia que nós
iam viver nesse mundo, os filhos deles, o filho dele ia estar nesse mundo, ia ter problemas, ia sofrer, ia passar por tentações. Então ele já fez nessa passagem, ele já deixou como exemplo para nós meditarmos naquilo que ele passou, para nós hoje vencermos o diabo, vencer o inferno. Ele nos deixou essa mensagem para nós. E aonde que está essa mensagem? Essa mensagem está na palavra de Deus, na Bíblia Santa e Sagrada. Por isso que nós temos que crer na palavra de Deus. Nós temos que analisarmos, comemos desse pão do céu, esse pão que veio do céu para nós, pão celestial, o pão vivo, que é a palavra de Deus, que ela nos sustenta, que ela nos dá força, que ela nos dá ânimo. Então, irmãos, todo aquele que está em Cristo, Cristo vence por ele as nossas lutas e as nossas guerras. Por isso que devemos estar com ele, firmes nele, porque sabemos, conhecemos ele, irmãos. Por isso que devemos ir pelas Escrituras, para nós conhecermos o Deus que nós estamos servindo, para aumentar a nossa fé, para ser um suprimento em tudo na nossa vida. Porque ele é o Salvador, nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Ele é o nosso guia. Ele mandou o Espírito Santo para nos guiar em toda a verdade. Por isso que o pregador que prega tem que pregar dentro da palavra de Deus, dentro dos ensinamentos de Deus, para que Deus use dele em cima da tua palavra, palavra dele, palavras que ele deixou aos profetas, para ser registrado nesse livro. E bem-aventurado aquele que crê na palavra de Deus, aquele que não joga a palavra pelas costas. Ah, esse livro aí é livro comum, é um livro, mas nós temos aí pelo Espírito Santo. Não, irmãos, esse livro é um livro sagrado, é um livro registrado pelos profetas, pela guia do Espírito Santo de Deus, inspirada pelo Espírito Santo de Deus, irmãos. Nós temos que crer nas Escrituras, andarmos por ela, para nós não sermos enganados nesta face da terra. O Senhor Jesus, ele deixou as Escrituras para nós conferirmos se aquilo que está nas Escrituras tem fundamento da tua palavra. Porque essa palavra, irmão, tem que ser certa, porque nós é conduzido por ela, irmãos. Ela que vai levar nós no reino da sua glória, irmãos. Muitos pregam, falam bonito, mas não é falar bonito, irmão. Nós temos que pregar dentro da palavra. Às vezes a gente escuta a palavra, irmãos, que não está dentro das Escrituras, que não é aquilo que Deus fala conosco. Como que nós vai ter uma direção aqui na face da terra para nós enfrentar lutas, problemas difíceis? Às vezes você não entende, você até blasfema, você fala até mal, por não entender aquilo que Deus está permitindo na nossa vida. É processos que nós temos que passar, mas Ele vence por nós. Se você está em Cristo, você está seguro na sombra do Onipotente. Ele nos cobre, Ele nos dá paz, Ele nos refrigera a nossa alma, para nós passarmos, para termos força, para enfrentarmos o problema dessa vida. Então essa mensagem para todos nós: vamos estar em Cristo, vamos conhecer Deus, conhecer Jesus. Se nós não conhecer Jesus, nós não vamos conhecer o Pai, porque aquele que não crê em Jesus
ele não vê o Pai. Então nós temos que prestar muita atenção. Vamos a Cristo. É a mensagem de hoje para nós. Deus abençoe a todos aqueles que vão escutar esse vídeo. Fique na santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.